ponta da linha aqui conosco, viu, Cláudio Humberto, tá o nosso companheiro, o Túlio Amâncio, que vai detalhar aqui para o nosso ouvinte em que pé tá aquela situação dos autotestes. Túlio Amâncio, muito boa tarde para você, Túlio. Olá, Danilo. Olá, Cláudio. Boa tarde a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. É isso, meu caro. Estamos naquele momento de aguardar a decisão da Anvisa. Não há um prazo determinado para essa decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porém, ela tem pressa, viu? Informações de bastidores é que provavelmente até amanhã a reunião do colegiado, que vai definir se vai acontecer ou não a liberação dos autotestes para a Covid-19 aqui no Brasil, vai ser agendada, viu? Deve ser tomada essa decisão nesta semana ainda. Por que que a Anvisa tem que decidir sobre esse tema? Porque desde 2015, melhor dizendo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu que doenças onde a notificação é compulsória, os testes devem ser realizados só por hospitais ou farmácias. As pessoas não podem sozinhas fazer um teste desse tipo, porque o Estado precisa saber o andamento dessa doença e, através dos números, tomar as medidas, né, de política pública necessária. Então, por conta disso, a Anvisa ela estabeleceu que a gente pode voltar a conversar sobre autoteste, mas o Ministério da Saúde tem que estabelecer também uma política pública sobre o tema. Por isso que na semana passada o Ministério da Saúde enviou uma nota técnica à Anvisa estabelecendo, né, algumas orientações sobre esse tema. Por exemplo, a pessoa que tiver feito o autoteste, se ele for liberado aqui no Brasil, claro, ela vai ter que procurar um atendimento médico a fim de notificação ou, através da fala do ministro Marcelo Queiroga, procurar também a farmácia de onde a pessoa comprou esse autoteste. Mas na nota técnica só fala procurar um hospital. Então, diretores da Anvisa, ou melhor, técnicos da Anvisa, estão conversando e tentando encontrar uma forma de melhorar essa nota técnica que foi emitida pelo Ministério da Saúde. Como, por exemplo, eu tive acesso a uma informação que alguns técnicos estão sugerindo que a pessoa que tiver feito o autoteste e tiver dado como resultado positivo, que ela faça um novo teste num hospital, que não está na nota técnica que o Ministério da Saúde acabou expedindo na semana passada e enviando na sexta-feira à Anvisa. Então, aqui em Brasília, a gente segue acompanhando também as movimentações da agência, semana que também a agência tem reuniões sobre a Coronavac para crianças, enfim, está bem movimentado e deve ser uma semana de decisões importantes por parte da Anvisa, viu? Esse tipo de teste a gente lembra, né, Cláudio, Túlio e ouvintes, que não é autorizado no país por causa de uma resolução da própria Anvisa de 2015. Pela regra, o Ministério precisa propor aí uma política pública para liberar a entrega dos exames ao público leigo. Há 3 dias, na sexta-feira, se eu não me engano, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, numa coletiva à imprensa, né, disse que o Brasil é um país heterogêneo, de muitos contrastes, e que a alocação desse recurso para aquisição de autoteste, distribuir para a população em geral, pode não ter o resultado da política pública esperado, né, o que o Ministério está esperando. Então vamos aguardar aí as novidades e o Túlio atualiza aqui para o nosso ouvinte. Valeu, Túlio, bom trabalho, hein? Fechado, um abraço a todos. Autoteste que é usado em vários países, né, Cláudio? Exatamente. Essa é uma das discussões mais idiotas que eu já vi na história recente do Brasil, né? Esse teste mal não faz, né? Mal não faz. Tem que ter autorização da Anvisa para você fazer teste. É mais ou menos a discussão que se estabeleceu, os mais velhos lembrarão disso, quando inventaram o teste de gravidez que se compra em farmácia. Sabe aquele teste que as mulheres compram em farmácia e faz o teste em casa para verificar se está grávida ou se não está grávida? Pois bem, quando isso foi lançado, houve uma revolta do sindicato de médico, associação médica e não sei o quê. É tudo gente querendo negócio de isso aí vai ser uma... acusaram essa coisa aí de ser uma conspiração contra o exercício legal da medicina. Isso é tudo baboseira, né? É gente querendo ganhar trocado para não permitir que as pessoas tomem iniciativas dessa natureza. Esse
essa coisa que no Brasil deram esse nome horrível de autoteste, né? Está sendo usado no mundo inteiro, minha gente. Em todo o mundo, qualquer pessoa, se o chamado autoteste não é oferecido pelas autoridades sanitárias, qualquer pessoa pode ir numa farmácia e comprar um autoteste e fazer o seu próprio teste. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? É para que a Anvisa seja coerente com uma resolução de 2015, 5 anos antes da pandemia. É por isso. E o que a gente vê é essa briguinha que é permanente, não para, né? Entre os burocratas da Anvisa. Ninguém tem a menor dúvida. O que a Anvisa tem são burocratas, não há ali especialistas. As pessoas imaginam que a Anvisa tem lá um monte de gente, cientistas, vestidos de jaleco branco, com óculos fundos de garrafa, vendo microscópio. Não tem nada disso. São burocratas que examinam papelada. Então, assim, você vai pedir autorização para vender vacina no Brasil, tem que compor um processo com 3.000 páginas. E os burocratas vão lá verificando se cada um das suas exigências, cada um dos papéis que eles exigem, está lá. Se não tiver, não aprovam. Se tiver, aprovam. É assim que funciona. Então, novamente, é isso, né? É uma queda de braço da Anvisa, que reluta em tomar uma decisão sobre isso, em plena pandemia, quando nós estamos no auge da Ômicron no Brasil, e o Ministério da Saúde querendo fazer isso. Aí não pode, aí fica lá aquela briguinha ordinária, né, entre burocratas da Anvisa e burocratas do Ministério da Saúde, enquanto as pessoas estão aqui, estão ansiosas, querendo ter acesso a testes para saber, para verificar no dia a dia. Tem gente que quer fazer teste todo dia, tem gente que por ser submetido a contágio, né, em razão do trabalho. Você imagina, um motorista de aplicativo, coitado, motorista de ônibus, né? A tripulação de avião, essas pessoas todas que vivem o tempo todo expostas ao contágio, muitas delas precisam saber no dia a dia. Não é para estar enfrentando o filho em posto de saúde para fazer teste, só para que, sabe, para não alterar a lógica de reserva de mercado só quem pode fazer teste é doutor. Vamos para o inferno. Tem aí um teste, um desses testes que está aí, eu estou vendo aqui a foto dele, chama Action. É um desses autotestes. E está aqui na embalagem. O autoteste, esse, promete precisão de 99,9%. 99,9%. E é aquela coisa de é um teste que você verifica se você está ou não está com Covid. Qual é o problema de permitir que as pessoas compram ou tenham acesso a esse autoteste? Não tem nenhum. O que tem aí é discussão política, a queda de braço político entre a Anvisa, essa disputa ordinária entre burocratas de Anvisa e Ministério da Saúde, e também aí essa coisa de reserva de mercado. Esses dias eu estava lá em Alagoas, mas assim, ligado na Rádio Bandeirantes, apareceu aqui na Bandeirantes uma entrevista de uma sonora, né? Um áudio mostrando aí um dirigente de uma entidade de medicina diagnóstica. Então, olha, não pode, esse negócio aí requer cuidados, é preciso porque o reagente, porque não sei o quê, criando dificuldades, né? Para que as pessoas realizem os seus testes. Dificuldades para que as pessoas tenham informação sobre o seu próprio estado de saúde. É a mesma dificuldade que queriam criar anos atrás, quando inventaram o teste de farmácia de gravidez. Aí não podia, só o doutor pode fazer teste de gravidez. Você não pode ir lá na farmácia e comprar o teste, por mais que a ciência tenha evoluído a esse ponto. É uma vergonha como o Brasil perde tempo com coisas dessa natureza.